Para muitos, Samora Machel é o maior líder político de todos os tempos da história de Moçambique. Para outros, Samora Machel é visto como o maior carrasco assassino de todos os tempos que não poupava a oposição política, nem Joana Simião, que foi capturada e foi considerada como um troféu de caça por Samora Machel e simplesmente desapareceu e não se sabe como é que ela perdeu a vida. Por outro lado, temos também o Urias Simango, que simplesmente sumiu, um grande intelectual político que também não estava alinhado com Samora Machel. Por outro lado, até tivemos o episódio da guerra civil entre a Renamo e a Frelimo, que Samora Machel negou negociar e disse que eu não negocio com bando armado, o que prolongou tanto a guerra e quem sabe o que teria acontecido se Samora tivesse continuado vivo. Mas nesse vídeo nosso objetivo é ressuscitar Samora Machel para ver se ele consegue resolver esses problemas atuais, como é que seria a economia de Moçambique se Samora Machel não tivesse perdido a vida. Porque por outro lado, os pontos positivos, vemos que Samora era um líder que combatia a corrupção da forma mais enérgica que já foi assistida. Não queremos ladrões neste país. Nós não lutávamos para libertarmos ladrões, não é verdade? Que era totalmente implacável, que até considerava que a corrupção seria a ferramenta que iria destruir a revolução socialista que estava a ser implementada. Então a postura de Samora Machel era bastante forte contra a corrupção aqui em Moçambique. O próprio Samora Machel, que até morreu pobre, sem nada, justamente combatendo a corrupção. Então, por um lado temos os pontos positivos, em que temos um líder que combate a corrupção, por outro lado temos um líder que não vai aceitar a oposição política e que vai querer o multipartidarismo. Então, vamos puxar Samora Machel para os dias atuais, considerando que ele não perdeu a vida. Como é que seria Samora Machel? Como é que seria a vida dos moçambicanos se Samora Machel estivesse vivo? Este vídeo é bastante hipotético, mas é bastante curioso para quem quiser apreciar. Para vocês que ainda não deixaram like, aproveitem para deixar like. Vocês que ainda não comentaram, aproveitem para comentar. E para quem quiser ser o nosso apoiante, temos M-Pesa e temos Emote. Então vamos a isso. Samora Moses Machel, uma das figuras mais marcantes da história contemporânea de Moçambique. Nascida em 1933, Machel ingressou na luta armada contra o colonialismo português como parte da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique. Era um líder carismático, estratega militar e político visionário. Após a independência conquistada em 1975, tornou-se o primeiro presidente do país, guiando Moçambique para uma experiência socialista profundamente influenciada pelo modelo soviético. Desde o início, Machel sonhava com uma nação justa, igualitária e livre das amarras do colonialismo e do imperialismo. Sua ideologia era marcada pela centralização do poder, nacionalização dos principais meios de produção e pelo estabelecimento de um Estado guiado pela Frelimo como o único partido legal. A sua crença é que somente um partido unificado poderia manter a coesão nacional após os traumas do colonialismo. Vamos analisar aqui como é que Samora Machel tratou os seus opositores políticos, porque isso também vai ser bastante determinante, porque estamos a considerar que Samora Machel está vivo. Como é que ele tratou os opositores políticos? É importante nós analisarmos como é que isto foi para termos uma ideia de como é que vai ser nos dias atuais. O seu governo foi severo com qualquer forma de oposição política. Samora via qualquer divergência não como um elemento natural da democracia, mas como uma ameaça ao projeto revolucionário. A repressão de vozes discordantes se tornou um instrumento de governo. Nomes como Joana Simião, Urias Simango e muitos outros foram acusados de traição, sabotagem e conspiração. Joana Simião, em particular, foi presa sob ordens de Machel e, segundo relatos históricos, foi descrita como um troféu de caça. Só para vocês verem o nível do absurdo e da opressão que simbolizava não só a vitória sobre a dissidência, mas também a forma fria como o regime lidava com os seus críticos. Sabe o que quer dizer Renamo? Sabe isso que sabe de Renamo? Restos mortais. Afonso Dhlakama, o futuro líder da Renamo, também é parte importante desse contexto. Embora tenha surgido como uma figura de oposição apoiada por forças externas, a existência de uma guerra civil tão prolongada e sangrenta também refletia o fechamento político interno do país. Sobre Machel, a oposição não tinha espaço legítimo. O controle ideológico era rígido. A liberdade política era limitada. Centros de educação foram criados para corrigir opositores e elementos considerados antirrevolucionários. Embora o objetivo declarado fosse educar, na prática muitos desses centros funcionavam como prisões políticas onde até aconteciam
assassinados. Então, depois de nós vermos aqui como é que o Samora Machel tratou opositores políticos, vamos lá tentar ver como é que isto poderia funcionar nos dias atuais, porque organicamente o mundo foi avançando e houve uma abertura muito grande para o multipartidarismo, principalmente com a queda da União Soviética. Então vamos lá tentar imaginar como é que seria o tratamento que o Samora Machel iria dar para o multipartidarismo com as mudanças, porque haveria uma pressão muito grande sobre o Samora que, querendo ou não, teria que implementar o multipartidarismo. Vamos lá ver como é que isto iria funcionar. Samora Machel era radicalmente contra a ideia do multipartidarismo. Para ele permitir mais de um partido político era abrir as portas para a divisão étnica, tribal, ideológica e para interferência estrangeira. A unidade nacional só seria possível, em sua visão, com uma ideologia central, o socialismo, e o único partido revolucionário. Este é que é o grande desejo de Samora Machel. Contudo, é válido refletir, se Samora tivesse sobrevivido ao acidente trágico de 1986, teria eventualmente aceitado uma forma de abertura política. Talvez sim, é isso que nós temos que supor, nem temos certeza, porque a cabeça de Samora era dura para cacete. Mas dentro de um processo extremamente controlado, talvez ele poderia aceitar o multipartidarismo, onde ele pudesse controlar esse tal multipartidarismo na forma como ele quiser. Então, nos finais dos anos de 1980, a mudança começava a acontecer. A Guerra Fria dava sinais de enfraquecimento, as pressões internacionais por democratização dos países se intensificavam. Mesmo assim, Moçambique multipartidário sobre Samora Machel provavelmente seria superficial. E isso é verdade. O multipartidarismo aqui em Moçambique com Samora Machel seria um multipartidarismo só para o inglês ver. Porque com a Frelimo mantendo a supremacia e o controle sobre os rumos da política, as coisas sempre irão ser controladas por a Frelimo, porque nós estamos a falar que Samora considerava que o país deveria ser governado por um único país libertador socialista e que não se deveria se desvirtuar disso. Então, a transição genuína para uma democracia plena talvez só ocorresse sobre forte pressão externa, de forma lenta e monitorada. Então, se havia um ponto em que Samora Machel era implacável, era no combate à corrupção. Ele viu os desvios éticos e financeiros como uma traição ao povo e aos ideais da revolução. Qualquer indício de corrupção era duramente punido, muitas vezes sem direito a julgamento público. Para Samora Machel, os recursos do Estado pertenciam exclusivamente ao povo e o seu uso indevido era considerado uma traição gravíssima. Esta é que é a grande coisa que faz com que o povo tenha amor pelo Samora Machel, porque embora tivesse a forte repreensão política, os recursos do Estado, na visão de Samora, pertenciam exclusivamente ao povo. E é este discurso que fez com que o povo amasse bastante o Samora. É uma postura bastante louvável. Este daqui também roubavam muito, eu sei. Mas garantiram-me que não vão roubar nem sequer uma agulha. Porque vamos punir. Não queremos ladrões neste país. Nós não lutávamos para libertarmos ladrões, não é verdade? Não lutávamos para transformarmos o nosso país em país de ladrões. Ouviram? Transformarmos o nosso país em país de indisciplinados. Não era isso. País de preguiçosos. Não era isso. Desleixados, sujos. Não era isso. Era para conquistarmos a nossa dignidade, a nossa personalidade. É ou não é? Dinheiro do banco é dinheiro do povo. Não pode servir para pagar a inúteis, a preguiçosos, a bêbados, a faltosos, a desleixados, a indisciplinados, os que praticam a vagabundice. Então vamos lá. Essa postura criou um ambiente de zelo extremo nos setores públicos, mas também medo. Havia muito medo de as pessoas entrarem em escândalos de corrupção. Então, muitos funcionários públicos e membros da Frelimo viviam sob controle e vigilância constante. Mas ele queria construir um Estado normal, íntegro, e ainda que isso significasse aplicar mão de ferro para os seus próprios aliados. E vamos lá já entrar na nossa grande fantasia e imaginação. E se Samora tivesse governado o país por mais tempo? Essa é a grande pergunta. Como é que seria Moçambique se Samora Machel tivesse vivido mais anos? Sua firmeza no combate à corrupção poderia ter evitado muitos escândalos que hoje minam a credibilidade do Estado. Escândalos como dívidas ocultas que lesaram a economia nacional em bilhões de dólares talvez nunca tivesse ocorrido sobre a sua vigilância. A cultura de responsabilização e medo das consequências seriam suficientes para dissuadir práticas fraudulentas em larga escala. No entanto, não podemos ignorar
ignorar o outro lado da moeda. A economia moçambicana sobre Machel era fechada, estatizada, com forte controle estatal e pouca abertura ao setor privado ou economia internacional. Apesar do combate à corrupção, o país provavelmente continuaria com dificuldades para atrair investimentos e diversificar a economia e crescer de forma sustentável. A produção agrícola era valorizada, mas faltavam incentivos e inovação industrial moderna e o empreendedorismo. O empreendedorismo nos tempos de Samora era bastante complicado falar deste assunto. Então vamos lá analisar aqui. Isto aqui acaba gerando um paradoxo. Por um lado, nós temos o quê? Combate à corrupção, Samora Machel, 20 valores. Fechamento da economia, 0 valores, porque isto também vai atrasar o país de certa forma. Então, hoje Moçambique é um país que convive com escândalos de corrupção de alto nível. Isso afeta duramente o desenvolvimento. Recursos desviados impedem investimentos em saúde, educação, infraestruturas e bem-estar social. Paradoxalmente, durante o regime de Machel, mesmo com a economia fechada e limitada, havia um rigor moral e ideológico que impedia a banalização da corrupção. Havia menos espaço para enriquecimento ilícito e o uso pessoal do Estado. Por isso, imaginar um Moçambique com Samora Machel por mais anos é refletir sobre um cenário onde talvez houvesse mais justiça social, mais disciplina na gestão dos recursos, menos liberdade política e menos dinamismo econômico. Então, é uma faca de dois gumes. Não iremos ter a banalização da corrupção, haveria mais disciplina na gestão dos recursos do povo, mas haveria menos liberdade política e menos dinamismo econômico. Então, aqui cabe nós fazermos uma reflexão sobre isso. Então, Samora Machel foi ao mesmo tempo um herói da independência, arquiteto de regime do controle centralizado e simboliza o combate implacável à corrupção. Se tivesse continuado no poder, Moçambique poderia ser um país menos corroído por escândalos de corrupção, mas também mais lento na sua abertura econômica. E isso realmente aconteceu aqui em Moçambique. Com a morte de Samora Machel, houve uma mudança na dinâmica da negociação do acordo de paz entre a Renamo e a Frelimo, que acabaram entrando num consenso. Tudo bem que este acordo foi sumariamente violado pela Frelimo, o que veio a desencadear vários conflitos em Moçambique, que até mesmo em 2024 continuaram por causa dos escândalos eleitorais que a Frelimo sempre promoveu. Mas sim, com a morte de Samora Machel foi possível pelo menos haver uma paz de fachada e houve realmente uma abertura da economia, houve cada vez mais motivação ao empreendedorismo. Isto acelerou de certa forma a economia do país. Mas por outro lado, com esta abertura e com cada vez mais apoio externo, este apoio externo sendo direcionado para pessoas que são essencialmente corruptas, porque nós estamos a ver aqui que o Samora já reclamava que internamente no partido havia muitos corruptos. Então, imagina lá corruptos com um financiamento externo de milhões de euros. O que se vai fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro não era usado para investir na economia do país. Moçambique começou a ficar cada vez mais endividado e pobre, porque justamente a abertura seria positiva, sim, o investimento externo seria positivo se este dinheiro fosse usado realmente para desenvolver o país. Mas diferente de outros países sérios em África que usam apoios externos para desenvolver a economia do país, em Moçambique sempre que se faz um empréstimo é justamente para se dividirem entre o novo governo e o povo fica cada vez mais empobrecido. Esses escândalos nunca queriam acontecer num governo em que Samora Machel estivesse presente com a postura forte de combate à corrupção. Por outro lado, a economia poderia até desenvolver um pouco mais lento. Tudo bem que Moçambique tinha muitas empresas nacionais que tinham a capacidade de realmente impulsionar a economia do país. Poderia ser até um avanço lento, mas de certa forma não seria uma economia dependente que mesmo para a realização das eleições está prostrada para a vontade da comunidade internacional, porque Moçambique até tinha respeito, principalmente a nível militar, era um país bastante forte, o que agora não constitui verdade, que mesmo para dar conta de insurgentes em Cabo Delgado está a ser um problema muito grave, o que provavelmente nem teria acontecido se o Samora estivesse vivo. Então, fazendo uma análise clara, dá para ver que Moçambique estaria muito melhor com Samora Machel. Tudo bem que nós não teríamos partidos políticos, esquecer isso. Se houvesse partidos políticos ou multipartidarismo, seria um multipartidarismo de fachadas, mas não seria um multipartidarismo real onde houvesse diversidade de opinião, porque Samora já deixou claro isso por várias vezes, que ia para partidos políticos que não seja só a Frelimo, não serve para nada, porque quem libertou Moçambique, pelo menos esta teimosia de dizer que a Frelimo é o partido maior, essas coisas deveriam mudar. Mas por um lado, as políticas públicas, a gestão e transparência com os recursos
públicos. Isso realmente seria algo invejável aqui em Moçambique. Então, analisando, porque esta suposta abertura da economia que deveria ter trazido benefícios, acabou não trazendo, porque sempre que houve investimentos no país, sempre o dinheiro era desviado e cada vez mais dívidas. Com Samora Machel, talvez não se tivesse emprestado tanto dinheiro externo, e o pouco dinheiro que se emprestasse, haveria muita transparência com o que se faria com esse dinheiro, o que de uma forma iria impulsionar o crescimento de Moçambique. Poderia não ser um crescimento vertiginoso, mas desde lá até cá, Moçambique estaria muito mais rico, porque estaria em melhores condições, porque este é que era realmente o desejo de Samora Machel. Tudo bem que haveria algumas mudanças nessa visão dele socialista, principalmente com a queda da União Soviética. Naturalmente que algumas coisas irão mudar na própria forma de Samora Machel ver as coisas, iria perder esta visão belicista, porque até o que motivava muito Samora a ter esta inclinação mais belicista era justamente por ter apoio da União Soviética. Com a queda da União Soviética, muita coisa teria que mudar na estratégia do próprio Samora Machel para lhe dar conta dos assuntos que fossem aparecer. Então, muito obrigado a todos. Esta é a nossa análise. Deixem ficar a vossa opinião. Será que Moçambique estaria mais rico? Estaria muito mais rico? Estaria igualmente pobre com Samora Machel? Como é que vocês veem que Moçambique poderia seguir com Samora Machel vivo a governar o país? O Estado paga salários a pessoas que não trabalham, não produzem. Generalizou-se o parasitismo à custa do Estado. Encontramos o burocratismo, forma de sabotagem a nível do aparelho de Estado.